Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Jesus se retirava em lugares solitários e se entregava à oração. Jesus anda em todo canto, prega a cura, expulsa o mal, mas encontra o tempo para rezar, se esconde, se retira para orar. Quanto isso nos ensina! Ele que é o Filho de Deus encarnado, ora. Apesar de estar em perfeita comunhão com o Pai em cada minuto do dia, enquanto faz milagres, enquanto ensina, enquanto anda, apesar disso, sente a necessidade de se retirar a sós, com o Pai e o Espírito Santo, para orar, ou seja, ficar em comunhão com eles. Sem dúvida, esse é um ensinamento para nós, para fazer uma boa economia do nosso tempo, para defender com unhas e dentes o nosso tempo de oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada vez mais a sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Como falamos no começo, vale a pena hoje parar e concentrar a nossa atenção sobre a escuta, porque ela se torna o canal de todas as curas. Se uma pessoa não escuta Jesus, não consegue ter fé nele, porque não o conhece, não sabe quem ele é. Desse jeito, nunca poderá ser curada, porque a cura vem de Jesus, do relacionamento íntimo com Jesus. Você começa a ter um relacionamento com uma pessoa amada somente quando ouve a sua voz. O diálogo é o primeiro encontro. Não basta ver uma foto, não basta assistir a um filme. Para ter um verdadeiro encontro, precisa ouvir. Por isso que as multidões acorriam para ouvir Jesus e depois serem curadas. Na verdade, sabemos bem que um dos verbos que mais voltam na Bíblia é Shema Israel. Escuta, Israel. O Senhor teu Deus é um. O ouvido é o último dos sentidos que se apaga quando uma pessoa morre, e durante a vida é o sentido mais profundo, aquele que penetra mais no nosso corpo. O ouvir é mais poderoso do que o ver. Ele te leva à concentração e penetra no teu inconsciente. Pense um pouco quanto uma música penetra em você e te conquista. Tudo isso passa pelo ouvido. Nesse sentido, lembramos também a grande importância de ouvir o diário até o final.
A música que é colocada como conclusão do diário tem a função importantíssima de sintetizar tudo o que meditamos e transformar em oração, fazendo-o penetrar no fundo do coração e guardá-lo no nosso íntimo o dia inteiro. Quem ouve bem não esquece. Quem ouve vibrando e respondendo com emoção ao que ouve, não esquece, e aquele que não esquece não cai. Tem o pé firme na caminhada. Portanto, quem deseja encontrar Jesus e ser curado por Ele, deve primeiro ouvi-lo, sintonizar-se com Ele, se conectar com Ele, diríamos hoje. Nesse sentido, é necessário aprender de Jesus. Há 1000 pessoas que o procuram, mas Ele se retira em lugares desertos para rezar. Apesar dos 1000 afazeres, Jesus se retira em lugares desertos para rezar. Apesar de ser Deus, Ele procura o silêncio dos lugares desertos para entrar melhor em comunhão com o seu Pai querido. Se até Deus precisa orar, quem somos nós para viver sem oração? Orar significa, antes de mais nada, escutar, ouvir. A oração não é revirar baldes de desespero em cima do sacrário, mesmo que o começo frequentemente seja um desabafo, um grito. A verdadeira oração deve chegar a uma escuta humilde e atenta de Jesus. Como se escuta Jesus? Como se ouve Jesus? Primeiro, fazendo exatamente o que fazia o povo do tempo de Jesus. Seguindo Jesus, ouvindo suas palavras, entendendo e interiorizando as palavras que ele pronunciava, e que, graças a Deus, foram guardadas nos Santos Evangelhos. Coisa muito boa é decorar e repetir continuamente os versículos bíblicos que mais nos atingem. Escutar Jesus significa saber silenciar profundamente diante dele, deixar sua palavra ressoar em nós. Devemos ler o texto ouvindo Jesus falar, imaginando estar perto dele, entre aquelas pessoas que o cercavam 2000 anos atrás, ouvindo a sua voz que sai do texto dos Evangelhos. Grande segredo para ouvir Jesus é ler lentamente. Quanto mais lentamente você lê, tanto mais você interioriza. Por isso, os irmãos que têm mais dificuldade na leitura são aqueles que melhor fazem o diário espiritual. Ainda mais, ler ouvindo Jesus significa ter consciência que aquela palavra é para mim, que Deus quer falar para mim, com o trecho de hoje. Essa fé e esta consciência fazem com que a Bíblia seja um contínuo diálogo meu com meu Deus. Boa regra diante de qualquer trecho bíblico é se perguntar, primeiro, o que o texto diz? Entender bem o que o texto diz. Segundo, o que o texto quer dizer? Atenção que o autor, escrevendo aquelas palavras, queria dizer algo muito profundo. O que o texto quer dizer? Terceiro, e somente no terceiro nível, depois dos outros dois, o que o texto quer me dizer. O texto tem um significado especial para mim, o Espírito Santo quer falar para mim hoje, mas eu posso entender isso somente depois dos primeiros 2 degraus. O que o texto diz e o que o texto quer dizer, no tempo em que foi escrito. Enfim, como último, o que o texto quer me dizer. Observe bem primeiro o que o texto diz. Depois, o que o texto quer dizer. Ele quer dizer coisas que vão além da simples letra. Terceiro, o que o texto quer me dizer.
O que Deus, através do texto, quer me dizer? Se você fizer sempre essas 3 perguntas ao trecho que você lê, você ouvirá Jesus falando ao teu coração. Procure hoje se retirar em oração como fazia Jesus. A força de Jesus tinha uma nascente, era a intimidade com o seu Pai querido e amado, era a escuta do seu Abba, o seu Pai querido. Você também poderá encontrar a sua força na intimidade com Deus, em oração e adoração. Um bispo emérito muito simpático, Dom Angélico, amava repetir: quem não reza vira bicho, e se for consagrado, vira bicho feio. Um outro ditado da vida espiritual diz: quem não ora sempre, não ora nunca, não reza nunca. Ou seja, se você não permanecer em constante atitude de oração e adoração, quando chegar a hora de ir para a capela ou de entrar numa igreja e fazer a sua adoração, você será muito superficial e voado. Porque ou você está em constante diálogo com Deus, ou não conseguirá criá-lo nos poucos minutos que você passa dentro da igreja. Portanto, irmãos, podemos hoje manter uma constante atitude de escuta do que Deus quer nos dizer através de tudo o que nos acontece, através da palavra que podemos ler, através de um irmão, através de um pobre que encontramos. Tente agora entrar em contato e em comunhão com Jesus, ouvindo mais uma vez esta leitura e procurando entender o que ele te pede. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Podemos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que norteie o nosso dia e nos ajude a ouvir Jesus em cada momento.
vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Acorriam para ouvi-lo. Paz e alegria a todos. Jesus se retirava em lugares desertos para rezar. Paz e alegria a todos. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor,
Sua voz calou meu coração.